Uma outra treta no Brasil, porque assim, existem dois assuntos muito graves no Brasil nesse momento, que é Lulinha, que é INSS, dois não, INSS, Lulinha e também Daniel Worcaro. E a gente traz agora a apuração da coluna do Tasso Lohan, que a Polícia Federal tenta demonstrar a ligação entre o senador Everton, do PDT do Maranhão, que é vice-líder do governo Lula, com o Careca, do INSS. E ela envolve um jatinho. Eu já vim para cá, que o Tasso está aqui comigo. Tasso Lohan, o que a Polícia Federal descobriu agora dessa relação do Everton com o Careca do INSS? Oi, tudo bem? Então, a Polícia Federal agora descobriu que o Careca do INSS pagou R$ 1 milhão para Joelma, que é nada mais, nada menos que a dona de um jatinho usado pelo senador Everton. Vamos lá rememorar um pouco aí. Em setembro, a gente revelou aqui que o senador Everton estava usando uma aeronave de mais ou menos 2,8 milhões de reais, né, um jatinho ali, para ir e voltar do Maranhão, e ele usava essa aeronave frequentemente. Só que a gente descobriu já naquela época que o Careca do INSS também usava essa mesma aeronave. E já existia um depoimento de um ex-funcionário do Careca, dizendo que eles eram sócios ocultos dessa mesma aeronave. Então a gente conseguiu comprovar que o Careca usava a aeronave e que o senador Everton também usava essa mesma aeronave, né? A gente, inclusive, chegou a fotografar o senador Everton pousando 2 vezes, em 2 momentos diferentes, aqui em Brasília, no aeroporto de Brasília, descendo dessa aeronave, né? Naquela época ele dizia que não tinha problema, que nunca voou com o Careca do INSS, que não tem nada a ver com lobista, dizendo que só usava a aeronave, meio que pegava carona naquela aeronave sem se explicar muito bem. Em dezembro, a Polícia Federal fez uma operação, citou esse caso da aeronave, e agora a gente descobriu que a Polícia Federal identificou um repasse de R$ 1 milhão do Careca do INSS para a Joelma, que é a dona dessa aeronave. O que, segundo a Polícia Federal, dá a entender que, de fato, o Careca do INSS era um sócio oculto dessa aeronave, né? Ele não aparece no papel como dono, né? No papel, a dona está justamente uma empresa da Joelma, mas tudo indica que ele realmente seja o sócio oculto. Além desse pagamento de R$ 1 milhão, que está aí sem explicações, né? A gente procurou a Joelma para saber o motivo desse pagamento, ela não respondeu. O Careca do INSS realizava manutenções dessa aeronave, né? A polícia identificou ali um gasto de R$ 15 mil para realizar algumas manutenções nessa aeronave, o que mostra novamente que o Careca tinha ali de certa forma, um cuidado com esse bem que estava sendo usado pelo senador Everton, né? E aí chamou outro detalhe também, que a Joelma, ela é esposa de um advogado, de um empresário chamado Eric Marinho. O Eric Marinho, ele é suplente de um senador, o Efraim Filho, que a princípio não tem nada a ver com a farra do INSS, mas o Eric Marinho, ele também é amigo do senador Everton, né? Teve um discurso que a gente conseguiu recuperar do Everton, chamando ele de amigo advogado, e a Polícia Federal mostra essa relação ali do Eric Marinho com o Careca do INSS, mostrando ali, de certa forma, que ele tinha ali uma participação ali no núcleo do esquema criminoso, né, o Eric Marinho, e além disso, ele virou, há um tempo atrás, advogado do Careca do INSS, o que chamou bastante atenção quando a gente publicou essa reportagem lá em setembro do ano passado. A gente já tinha mostrado isso, que o Eric Marinho, ao mesmo tempo que ele era marido da dona da aeronave, né, da Joelma, ele era, ao mesmo tempo, advogado do Careca do INSS, ou seja, ele tinha acesso às investigações, ele tinha acesso aos autos ali, de certa forma, o que chama a atenção justamente porque o Careca do INSS naquela época tinha uma banca que era do Kleber Lopes, né, advogado famoso, que depois saiu, mas naquela época já era o Kleber Lopes, e esse advogado, Eric Marinho, não fazia parte dessa banca, ele foi incluído ali, de certa forma tinha todo o grupo do Kleber Lopes, mais o Eric Marinho, né, o que chamou a atenção justamente por conta dessa ligação do Eric com o Careca e do Eric com o Everton, né. Em dezembro, o Eric também foi alvo da Operação Sem Desconto, né, que investiga toda essa farra do INSS, né, como ficou conhecida, assim como o Everton, assim como o Careca também, que estão aí na mira da Polícia Federal
para explicar esses desvios aí de bilhões de aposentados e pensionistas, Neila. Eu vou te falar, viu, Tássio? Se tivesse que fazer um organograma ou desenhar tantas participações e tantos sócios ocultos e laranjas dessa história, não ia caber numa página. A gente ia ter que fazer páginas e páginas de Portal Metrópolis, de sócio oculto, laranja e de pessoas que participaram aí junto com o Careca do INSS de todo esse esquema. E a coluna do Tássio também traz informações sobre a relação do Careca com o Lulinha. O Lulinha que está aí na mira da oposição, a oposição que quer usar o Lulinha agora de forma indireta nessa pré-campanha aí, aproveitando para bater no Lulinha nesse momento. Óbvio, não saíram dados, não teve quebra de sigilo do Lulinha, mas aproveitando o que tem nesse momento para poder bater no Lulinha. Exatamente, Neila. Nesse caso do Lulinha, o que a gente revelou foi que a Polícia Federal, também no documento sigiloso que a gente teve acesso, identificou pelo menos 3 viagens que o Careca do INSS e o Lulinha fizeram concomitantemente a Madrid e a Lisboa, ou seja, eles estavam no mesmo lugar e ao mesmo tempo, o que tem chamado a atenção da Polícia Federal justamente por conta dessa conversa que existe, desse depoimento que já foi feito de que tanto o filho do presidente Lula quanto o Careca do INSS estava ali planejando um negócio em relação a cannabis, né? O próprio Lulinha já admitiu aliados que realmente realmente existiu essa relação com o Careca do INSS, mas que não foi da farra, né? Não tem nada a ver com os descontos, ele simplifica dizendo que era só questão de cannabis que por conta da operação da Polícia Federal não foi para frente, inclusive, né? Esse negócio, de certa forma, está suspenso entre o Lulinha e o Careca do INSS, mas a Polícia Federal identificou essas 3 viagens, né? Todas elas ocorreram em 2024, que é no auge da farra do INSS. Uma delas, a primeira delas foi para Lisboa, eles ficaram 2 dias ali na capital portuguesa ali concomitantemente. A segunda foi para Madrid, eles ficaram ali quase 8, 10 dias. Aqui as datas atrás da gente. Exatamente, que em Madrid eles ficaram de 3 a 20 de setembro de 2024, né? Nesse caso de Madrid, o Careca vai primeiro, o Lulinha vai um dia depois, mas mostra essa relação. E a última que chama a atenção também, que vou novamente para Lisboa, eles ficam de 8 a 14, eles vão no mesmo voo, né? Há um tempo atrás, a Andresa, que trabalha aqui no Metrópolis, também mostrou especificamente essa viagem, que eles vão no mesmo voo, eles sentam em assentos ali, de certa forma, diferentes, mais próximos, na primeira classe, se eu não me engano, mas eles vão nesse mesmo voo e voltam ali em um momento parecido também. E aí o que a Polícia Federal descobriu, que até então isso não estava público, é que a passagem, nesse caso, foi comprada com 4 minutos de diferença. Uau! E com 16 dias de antecedência, ou seja, mais uma grande coincidência de que provavelmente foi o Careca do INSS ou alguém ali que estava próximo a eles que bancou essa passagem e comprou ali. Recentemente o Estadão deu uma reportagem dizendo que o Lulinha admitiu que o Careca do INSS de fato pagou passagem e pagou hotel para ele. Ainda não está claro quantas vezes quais foram essas. A gente procurou o advogado do Lulinha desde anteontem, né? Para saber se essas 3 viagens aí que a gente encontrou foram arcadas com recursos do Careca do INSS, mas ele não respondeu a gente. Fica aí uma pergunta, um questionamento importante. Que agora ele tem advogado. Que agora ele tem advogado, né? O doutor Guilherme. Mas ele não respondeu. Fica aí uma pergunta que é interessante a gente saber, justamente porque o que a Polícia Federal tem identificado é que o Careca do INSS usou o dinheiro da farra, do desconto, justamente para expandir os seus negócios, incluindo o filho do presidente Lula. Filho do presidente Lula que tem residência em Madrid. Agora mora em Madrid. Isso, exatamente. No ano passado ele mudou para Madrid, né? Essas viagens ocorreram um pouco antes, né? São viagens de 2024. Mas é muito comum ali que a gente viu várias viagens do Careca e do próprio Lulinha ali para Madrid, para Lisboa, o que tem chamado a atenção justamente porque o Careca tinha negócios lá, né? O negócio de cannabis, um dos braços da World Cannabis, que é a empresa de cannabis dele, que foi aberta em 2023, era em Portugal. Ele chegou a abrir uma empresa em Portugal, ele chegou a procurar terrenos em Portugal, chegou a fazer
aquelas due diligence, né, nas empresas ali em Portugal para avaliar compras de empresas nessa área de cannabis. E chegou inclusive a procurar universitários, professores, se reuniu com o presidente da Fiocruz aqui do Brasil lá em Portugal. Então existe uma forte atuação do Careca do INSS naquele país, e que agora a gente tá descobrindo aí que o próprio Lulinha também tá dentro desse jogo aí, né? E seguimos acompanhando, porque todo dia tem uma novidade. Então, acompanhe a coluna do Tássio Lohan lá no portal metrópolis.com, lá na aba dos colunistas, fácil de achar, e a gente já agradece a participação do Tássio. Tássio, obrigada e excelente final de semana para você. Eu que agradeço, Neila, para você também.